Ora, muito boa tarde a todos. Espero sejam bem-vindos, espero que estejam bem e que depois da palestra que ela seja elucidativa do tema, neste tema. Antes de mais, agradeço à espiritualidade pela oportunidade de ter estudado este tema, na forma como ele me foi apresentado, que já o vou explicar, e a Jesus, que a todos nós guia, não é? O tema aqui está só evolução espiritual, mas ele é mais vasto. O tema que foi proposto é: a pessoa evoluída espiritualmente é materialista? É interesseira? Trai? É mesquinha? Bebe bebidas alcoólicas? Gosta de farras? É preguiçosa? Como vê, é bastante vasto. Abrange aqui vários vícios, vários desequilíbrios da alma, que nós vamos aqui tentar sintetizar. E começando aqui pelo materialismo, o materialismo é a crença que sustenta que a matéria é a única realidade do universo, que todas as explicações para os fenómenos naturais, sociais e mentais se explicam na matéria. Colocando a matéria acima da alma ou do espírito, é perceptível que os materialistas se posicionem a partir do mundo material. Sendo assim, as pessoas cujo conhecimento se baseia no palpável direcionam todas as suas ideologias e as justificam com a matéria, negando e excluindo a existência do mundo espiritual, assim como a vida após a morte. O conjunto dos fatores materialistas nos encaminha para o consumismo, para os gozos, nos submete à dependência da matéria, nos fazem supervalorizar a posse e o bem-estar. As consequências do materialismo na nossa sociedade nos levam ao imediatismo, promovendo egoísmo, orgulho, indiferença, vaidade, solidão, levando a depressões e a muitos outros sentimentos negativos que nos caracterizam ainda como espíritos inferiores, apegados a tudo o que é transitório. Pessoa interesseira. O interesseiro é aquele que coloca toda a sua motivação em agir visando unicamente o interesse pessoal, podendo-se caracterizar esse comportamento como egoísta, que aproveita da bondade ou da ingenuidade alheia. Aqui um subsídio de Miramês a respeito deste tema. A marca mais visível da inferioridade da alma é o interesse pessoal, gesto que nascido do egoísmo e por vezes do orgulho. Quando o espírito descobre que tudo pertence a Deus, que todos somos seus filhos e herdeiros dos bens, e que os bens, quando os possuímos, são de duração efêmera, passa ao desprendimento, e desprendimento com Jesus não é desperdício. É saber usar o que Deus colocou em nossas mãos. O verdadeiro desinteresse é muito raro na Terra e é encarado como fenómeno quando o encontramos. No mundo superior, ele é comum a todas as criaturas. Na Terra é uma raridade encontrar homens que já se despreenderam e desconhecem o egoísmo e o orgulho. Quando queremos as coisas apenas para nós, as paixões se alteram buscando outras mais complicadas no certame da vida. Certamente que o apego às coisas materiais, bem como às paixões, turba os corpos espirituais que a alma usa. Eles entram em desarmonia e levam à inquietação do espírito. O interesse pessoal, por vezes, surge até mesmo no meio religioso. Muitos fazem das casas de oração como ponto comercial, usando a casa de Deus, visando o ouro fácil. Passando ao tema da traição.
A traição foi motivo de muitos escândalos em todas as épocas da humanidade. Não somente a traição no campo do sentimento ou conjugal, mas nos negócios, nas amizades, nos ideais, em todos os aspectos humanos. Trair, seja a confiança, um relacionamento, uma amizade, sempre deixa marcas profundas, sequelas, difíceis de apagar das lembranças. O termo traição pode ser entendido como uma deslealdade, desapontamento da expectativa de alguém, desvendar os segredos de outrem, entregar um amigo aos seus inimigos, infidelidade, desonestidade. A traição é baseada na mentira e na falsidade. No entanto, aquele que comete esse ato tão condenável por si só, já se condenou, pois o sofrimento, o abandono, a discriminação e o escândalo do ato são, às vezes, muito piores, gerando uma prisão íntima que é alimentada pelo remorso e pela própria consciência. Quando vem a dor moral, que custa muito a passar, às vezes doendo muito mais em quem cometeu o ato do que na própria vítima. O algoz, pelo erro, se condena e se julga por duas vezes, por si mesmo e pelo outro. As atitudes de uma pessoa estão diretamente ligadas à sua condição moral e evolutiva. A vida terrena gera as situações onde precisamos de nos corrigir, surgindo de forma natural em consequência da nossa conduta. Ou seja, de acordo com as nossas necessidades, nós atraímos para nós as circunstâncias, as experiências que vão trabalhar em nosso favor, em prol do nosso próprio burilamento. A traição provém de vários fatores que levam para esse ato. Questões culturais, carências, insatisfação em relação a desejos e expectativas com o parceiro ou parceira, vingança, a busca pelo novo, o estímulo provocado pela sensação de perigo ou mesmo pelo poder. A pessoa que se utiliza da mentira ou da falsidade para obter algum tipo de vantagem, primeiramente está traindo a sua alma, porque não enfrenta os verdadeiros desequilíbrios do seu espírito, perdendo a oportunidade de reajuste. A mesquinhez. A mesquinhez é uma deficiência de caráter inerente ao espírito. Uma pessoa mesquinha pode-se caracterizar como uma pessoa com atitude avarenta, que gosta de amelhar bens, que não gosta de partilhar, incapaz de qualquer ato de generosidade, que quer sempre sair a ganhar de qualquer situação, alguém que se julga mais esperta do que os outros. Passemos então agora aqui ao tema de bebidas alcoólicas, que é um tema bastante interessante, porque é um tema que abrange transversalmente toda a nossa sociedade. Aqui neste tema eu busquei contributos, subsídios de Joana de Ângeles e do Espírito está-me a faltar agora o nome. Interessante. Joana de Ângeles e Vítor Hugo, o Espírito Vítor Hugo. O alcoolismo é grave problema de natureza médica, psicológica e psiquiátrica, que merece assistência urgente, uma vez que também se apresenta como terrível dano social em face dos prejuízos orgânicos, emocionais e mentais que opera no indivíduo e no grupo social ao qual pertence. O alcoolismo envolve crianças mal orientadas, jovens em desalinhos de conduta, adultos, idosos instáveis, gerando altos índices de intoxicação aguda e subaguda em todos, como consequência da facilidade com que se pode conseguir a substância alcoólica, que faz parte do status da sociedade contemporânea, como de alguma forma ocorreu no passado. Apresenta-se dois tipos de bebedores:
os de ocasião, que se permitem ingestão etílica em circunstâncias especiais, e os habituais, aqueles que já se encontram em dependência alcoólica. Perseguindo a vida, embora a ausência do corpo, os vícios continuam vigorosos, jungindo os que a eles se aferram a uma necessidade enlouquecedora. Ora, aqui podemos ver, o espírito desencarna, mas o vício vai com ele. Portanto, ele fica jungido às amarras do próprio vício. Atónicos e sedentos, alcoólatras desencarnados, se vinculam às mentes irresponsáveis de que se utilizam para dar larga à continuação do falso prazer, empurrando-os a pouco e pouco do aperitivo tido como inocente ao lamentável estado de embriaguez. Os que lhes caem nas malhas tornam-se, por isso mesmo, verdadeiros recipientes, por meio dos quais absorvem os vapores deletérios, caindo também em total desequilíbrio, até quando a morte advém à vítima, ou as soberanas leis os reencambiam à matéria, que padecerá das dolorosas injunções constritoras de que lhe impõe o corpo perespiritual. Ou seja, a pessoa que se envolve no álcool, o que acontece, André Luís tem uma passagem que explica isso mesmo, eu não a trouxe para aqui, mas tenho-a de mente, que o espírito desencarnado envolve a pessoa que está encarnado, envolve o espírito encarnado, estimula-o, portanto, a ele beber a bebida alcoólica, e como ele cede ao estímulo, ele enlaça o encarnado e fica ali a extrair dele aquelas sensações, aqueles fluidos decorrentes da bebida alcoólica, e ao mesmo tempo entranha nele, através dos centros vitais, as energias deletérias decorrentes da sua própria condição espiritual. Portanto, vejam a noção o arrepiante que isto é. Normalmente, quando reencarnados, os antigos viciados recomeçam a atividade mórbida, servindo a seu turno de instrumento do gozo infeliz para os que se demoram na erraticidade inferior. Ou seja, os reencarnados, o espírito vai para a erraticidade, na erraticidade busca satisfazer essas sensações através dos encarnados. Quando regressa através da reencarnação ao plano físico, portanto, como reencarnado, retoma normalmente, portanto, porque ele traz o vício com ele, tem que vencer essa prova, retorna normalmente à prática desse mesmo vício e pronto, dá-lhe vazão. Outras vezes os adversários espirituais, na execução de uma pragmática de vingança, pelo ódio, induzem os seus antigos desafetos à iniciação alcoólica, mediante de pequenas doses, com as quais, no transcurso do tempo, os conduzem à obsessão, desorganizando-lhes a aparelhagem físico-psíquica e dominando-os totalmente. No estado de alcoolismo, faz muito difícil a recomposição do paciente, dele exigindo um esforço muito grande para a recuperação da sanidade. Não se afastando da causa espiritual, torna-se menos provável a libertação desse que, cessados os efeitos de qualquer terapêutica académica, a insuficiência psíquica se manifesta insidiosa, repetindo-se a lamentável façanha destruidora. A obsessão através do alcoolismo é mais generalizada do que parece. Ou seja, é preciso a pessoa ter muita força de vontade, e se a pessoa não tiver ajuda espiritual para sair dessa situação, desse vício, será muito difícil. Depende também do nível de álcool em que a pessoa se encontra, tanto em nível de alcoólico como de obsessão. Porque a pessoa, se ela está ligada a 1, 2, 3 espíritos, ela já não está ligada só com a própria vontade. Ela está entre a própria vontade e a vontade que lhe é
inspirada, não é, por espíritos que a estão a secundar. Daí a dificuldade de muitos alcoólicos de saírem deste vício. Porquê? Porque eles vão ao tratamento, vêm do tratamento e depois esses espíritos que os secundam continuam a insistir nessas ideias e eles acabam por ceder e vão novamente em busca do álcool. Pessoas que gostam de farras. Que mal pode haver ir a um lugar onde se possa curtir um som em ambiente de descontração e alegria? Não é? Que mal terá? Começa pelo som, muitas das vezes ensurdecedor, que fatalmente gera em músicos e frequentadores habituais problemas auditivos. Se for uma discoteca, não é? Se for um concerto, pode gerar este tipo de problemas. As letras das músicas de muitos desses lugares são verdadeiros mantras de desequilíbrio. Depois, o envolvimento com o álcool, o tabaco, as drogas, o sexo promíscuo e a consequente sintonia com espíritos umbalinos, resultando a médio e longo prazo em perturbação, obsessão, enfermidade que leva necessariamente ao sofrimento. Tenhamos a certeza que bares, discotecas ou qualquer outro tipo de festividade onde se consuma álcool, tabaco ou drogas são locais que se podem considerar verdadeiros sucursais do umbral. Ambiente sombrio, onde abundam espíritos inferiores, perturbados e perturbadores, gravitando em torno dos encarnados, formando verdadeiros consórcios, impulsionando a ingestão de todo o tipo de substâncias alucinogénicas. Como vêem, aqui para irmos a sítios deste tipo, acho que devemos pensar duas vezes, porque eles, tanto nas bebidas alcoólicas, para quem ingere mesmo de forma espontânea, mesmo de forma só em ocasiões especiais, deve pensar muito bem. E este tipo de lugares, não é? Como veem, são perigosos. Porque é preciso a pessoa ter muita resistência para entrar num lugar destes e sair sem ser afetada, sem trazer um hospedeiro, não é? Como se pode falar. A pessoa está sujeita a sair a um bar, a uma discoteca, e trazer um hospedeiro para casa. E agora a pessoa, vamos imaginar que até tenha resistências espirituais para ela voltar a uma vibração equilibrada e se desapegar desse hospedeiro. As pessoas que estão na casa, filhos, filhas, também têm essas resistências espirituais? Será que têm? Será que esses hospedeiros depois não vão secundar quem está nesse ambiente? É de pensar. A pessoa preguiçosa. A preguiça ou a propensão para a inatividade, para não trabalhar, também conhecida como lentidão para executar qualquer tarefa ou caracterizada como negligência, moleza, tardança, é desvio de conduta, que merece maior consideração do que aquela que se lhe tem oferecido. Estes subsídios foram-nos trazidos por Joana de Ângeles, o Espírito Joana de Ângeles. Surge naturalmente expressando-se como efeito de algum tipo de cansaço ou mesmo necessidade de repouso, de recomposição das forças e do entusiasmo para a luta existencial. Todavia, quando se torna prolongado o período reservado para o refazimento das energias, optando-se pela comunidade que se nega às atitudes indispensáveis ao progresso, apresenta-se como fenómeno anómalo de conduta. Lentamente essa conduta faz-se enfermiça, gerando conflitos psicológicos ou deles sendo resultante, em face das ideias perturbadoras que não se é pessoa de valor, de que nada lhe acontece de favorável, de que não tem merecimento, nem os demais lhe oferecem consideração. Esse tormento que se avoluma transforma-se em pessimismo, que propele cada vez mais a situações de negatividade e de ressentimento. Do ponto de vista espiritual, o paciente da preguiça,
que se pode tornar crónica, ainda se encontra em faixa primária de desenvolvimento, sem resistências morais para as lutas, nem valores pessoais para os desafios. A entrega à ociosidade torna débil o caráter do paciente, impedindo-o de realizar qualquer esforço em favor da recuperação. Sentindo-se bem, de certa forma, patologicamente, com a falta de atividade, a tendência é ficar inútil, tornando-se um peso, um fardo para a família e a sociedade. O corpo é instrumento do espírito, que necessita de exercício, de movimentação, de atividade, a fim de preservar a própria estrutura. Enquanto o espírito exige reflexões, pensamentos edificantes, contínuos para nutrir-se de energia saudável, o corpo impõe outros deveres, a fim de realizar o míster para o qual foi elaborado. A indolência paralisadora pela falta de ação conduz à flacidez muscular, à perda de movimentação, às dificuldades respiratórias, digestivas, num quadro doentio que tende a piorar cada vez mais, caso não haja uma reação positiva. E nós podemos, quem tem pessoas idosas, não é? Quem tem avós, sabe, não é? As pessoas param e com elas ao pararem, a mobilidade, elas vão decaindo, não é? Vão ficando cada vez, vão perdendo a locomoção, não é? Portanto, ou seja, o nosso próprio organismo está preparado para a atividade, não para a inatividade. A inatividade vamos sofrer as consequências no próprio organismo físico. A existência na Terra é constituída por contínuos desafios que sempre estão estimulando a conquista de novas experiências, ao desenvolvimento das aptidões adormecidas, ao destemor e à coragem, em contínuas atividades enriquecedoras. A mente não exercitada em pensamentos saudáveis descamba para o entorpecimento ou para o cultivo de ideias destrutivas, vulgares, insensatas, que sempre agravam a conduta perniciosa. Ou seja, quando estamos parados, ainda por cima não fazemos nada, não fazemos nada de útil, não exercitamos a mente com pensamentos bons, com leituras edificantes, que nos ajudem culturalmente, que ajudem o espírito no seu próprio desenvolvimento. Portanto, acontecem estas situações e dão também asas a obsessões, como já vamos ver. A preguiça mina a autoconfiança e destrói as possibilidades de pronta recuperação. É natural que atraia espíritos ociosos, que se comprazem no banquete das energias animais do paciente, telementalizado e conduzido às fases mais graves, de forma que prossiga vampirizado. Os centros vitais da emoção e do comportamento são explorados por essas entidades infelizes e decompõem-se, funcionando com irregularidades de estrambelhamento, a organização somática, já que a psíquica e os sentimentos estão seriamente afetados. Vimos aqui, portanto, os vários aspectos que nos foram propostos. Com esta explanação, concluímos que estes caráteres não são realmente os que animam uma pessoa evoluída espiritualmente. Pessoa virtuosa, pessoa de bem. Penso que não ficou dúvidas para ninguém. Nós, espíritos imperfeitos, mas que se desejam melhorar-se, é preciso aproveitar as oportunidades que Deus nos oferece cotidianamente, ainda que revestidas na forma de provações, a fim de que possamos desenvolver as virtudes. Nesse sentido, usamos o conselho do apóstolo Pedro, tão a propósito. Por isso mesmo, aplicai toda a diligência em juntar a vossa fé à virtude, o autodomínio, ao autodomínio, a perseverança, à perseverança, a piedade, à piedade, o amor fraterno e ao amor fraterno, a caridade. As recomendações de Pedro nos faz refletir que o desenvolvimento das virtudes envolve a melhoria integral do ser humano.
independentemente do contexto em que este se situa, no lar, no ambiente profissional, no ambiente religioso, nos locais de lazer, etc. A mensagem demonstra que a aquisição de um valor moral ou virtude leva à conquista de outro, e assim sucessivamente até que o indivíduo se transforma em pessoa de bem. Assinala o apóstolo que o primeiro desses valores é a fé. Assim é preciso acreditar firmemente que a bondade e a misericórdia divina nos ampara em qualquer situação. Portanto, a fé aqui é o elemento determinante, seja qual for a prova que estejamos a vivenciar. O segundo refere-se ao conhecimento que, por iluminar a consciência, ensina a fazer o que é certo perante os diferentes desafios da vida. Por sua vez, sabendo o que fazer, o conhecimento produz o autodomínio, que nada mais é do que a vontade inteligente administrada. O terceiro valor resultante da fé e do conhecimento é a prática da perseverança, que, por oferecer fortaleza moral, tempera o caráter, tornando-o mais forte, ainda que a pessoa esteja submetida a grandes dificuldades. O quarto valor é a piedade, ou seja, a capacidade de ter misericórdia para com o sofrimento do próximo. A pessoa piedosa amplia a sua capacidade de empatia, procurando em qualquer situação colocar-se no lugar do outro. Aprende então a julgar as ações do próximo, condição necessária para a aquisição e desenvolvimento do amor fraterno, que é a base da prática da caridade, a última virtude e que coroa as demais. Portanto, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como também nos falou e exemplificou. Se queremos verdadeiramente evoluir, aperfeiçoar os nossos caracteres, procuremos estudar a sua mensagem com os subsídios da doutrina espírita e segui-la. É fácil? Não, não é fácil. São muitos os padrões mentais, hábitos escolares que nos desequilibram. Vencê-los é preciso muita força de vontade, é inquestionável. Dá trabalho a nossa transformação? Dá. Ser bom, virtuoso, dá muito trabalho. Dá muito mais trabalho do que ser um espírito desequilibrado. Ser desequilibrado, ser imperfeito, para todos nós é fácil. Quem já despertou para os verdadeiros valores da vida ou do espírito, como lhe queiramos chamar, que aqui vivemos, que aqui viemos forjar no nosso carácter, começa aos poucos a corrigir a sua forma de pensar. Primeiro pensar, sentir, primeiro pensar, depois sentir e a seguir agir, guiando-se pelos preceitos que Ele, o nosso Divino Mestre, Jesus, nos legou. Espero que este contributo deste tema tenha sido elucidativo, tenha trazido contributos importantes para o nosso esclarecimento. A mim trouxe. Espero que a todos vocês também tenha sido enriquecedor. Agradeço a oportunidade de me terem ouvido